Então é Natal. E o que você fez? Se você é brasileiro e vive nesse século, provavelmente você já escutou essa música, essa pergunta, essa provocação, pelo menos uma vez na sua vida. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre cobrança e o que ela tem a ver, principalmente, com os finais. E no nosso caso aqui, final de ano, né? Queria conversar com você aqui nesse vídeo sobre a pressão do fim, né? Como o fica para nós essa pergunta. Como que eu olho para a minha vida, para o que aconteceu no meu percurso desse ano, mas pode ser desse ciclo, mas pode ser desse curso, pode ser desse trabalho. Eu olho um final de ciclo, olho um final de ano e me pergunto, poxa, o que que eu fiz? E eu trago esse tema aqui, pessoal, porque a gente acompanha pessoas, né? E nesse período, principalmente, é um período em que a gente ouve muito essa pergunta: poxa, mas o que que eu fiz? Eu não fiz nada, eu não consegui praticamente nada, eu não saí do lugar. Será? Pode ser que sim, não estou excluindo isso, não. Mas o que eu tenho percebido é que a gente meio que pesa a mão, né? A gente como que supervaloriza o que não foi feito e fica um pouco míope demais para aquilo que sim a gente fez, para aqueles passos que sim a gente deu. Mas, como eu disse, tem uma balança aí, né? Entre o que a gente não está conseguindo enxergar, o que a gente está dimensionando maior do que é, e daquilo que sim, a gente tem que se defrontar com a realidade de ter sido falível, de ter errado, de não ter ido até onde deveria ir. Contudo, o que eu queria colocar aqui num primeiro momento é o quanto essa cobrança ela ela aparece de uma forma maior em finais. E aí, no caso, nós estamos num contexto de final de ano, né? Que eu até brincando aqui, até a musiquinha, até a música pergunta o que a gente fez, né? E os inevitáveis checklists. E acho que uma coisa que tem também é um grande fator que outras gerações não tiveram, mas que o presente momento nos apresenta, os feitos dos outros, né? Via redes sociais, mesmo que a gente saiba que tem a ver com uma certa artificialidade em alguns casos, também isso, né? Também ver o outro dando passos, ver o outro decidindo, ver o outro progredindo, ver o outro fazendo aquilo que eu não me vejo em condições de fazer agora, pressiona. E é sobre essa pressão, né, que eu queria falar. E eu queria te pedir que esperasse um pouco, né? Antes de deixar essa pressão ir asfixiando você, aprisionando você, culpando você, condenando você, eu peço que você espere. Espera aí, vamos ter calma. Vamos pensar junto algumas coisas. E a primeira coisa que eu queria pensar junto com vocês é sobre a lente que nós estamos usando conosco mesmo. Espera aí, Thalene, que é isso, né? Papo de psicólogo, né? Que lente? Como assim? Bom, lente, eu falo aqui num sentido mais figurado para ajudar a gente a se comunicar, para trazer uma analogia, mas é como se entre nós, né, e a nossa e na nossa relação com o mundo, nós nos relacionamos a partir de um olhar específico, de uma lente específica, uma lente configurada pelos valores que eu fui construindo, com os quais eu fui experimentando a minha existência ao longo de todo o meu caminho, né, desde a infância até o presente momento. E essas lentes, né, elas faz com que eu olhe de uma forma específica para esta realidade que está à minha frente, com a qual eu me relaciono, com a qual eu me apresento. E essa realidade se apresenta a mim, né? E quando essas lentes elas estão, vamos dizer assim, bem finamente ajustadas, eu consigo enxergar a realidade, consigo me perceber nessa realidade e entender, poxa, essas daqui são as minhas possibilidades e essas aqui são as minhas limitações. E conseguindo enxergar com essa fineza, eu vejo, essa possibilidade aqui eu até tive, mas eu que escolhi não ir por esse caminho. Eu poderia ter me esforçado um pouco mais e realmente ter ido, ter decidido, ter feito. E posso olhar para as minhas limitações e entender, olha, era até importante eu ter feito isso aqui, pelo meu bem-estar, por uma pessoa que eu amo, mas realmente não era possível para mim naquele momento, certo? Entretanto, é que às vezes quando a gente está muito pressionado,
por isso eu volto ao ponto da cobrança, a gente começa a deixar essas lentes embaralharem. E elas, como que influenciadas por essa cobrança, por essa pressão, faz com que a gente não veja tão direito assim. Como assim, Thalene? Eu começo a embaralhar possibilidades e limitações, e às vezes eu me pego me culpando, por quê? Porque eu não fiz tal coisa. Ah, eu não fiz. Pensa aí numa coisa que você se culpa por não ter feito. Às vezes pode ser que essa coisa realmente não era possível fazer. Estava dentro das suas limitações. Aí a gente está sofrendo por algo que não era possível naquele momento. Além de você estar dizendo que eu devo me conformar com as impossibilidades, não necessariamente. O que hoje não é possível, hoje pode ser que não esteja na sua limitação, né, não esteja nas suas possibilidades, esteja na sua limitação, daqui a um tempo seja diferente. Por exemplo, se você nunca entrou numa cozinha, é complicado você se culpar porque você não conseguiu fazer um bolo de aniversário. Por quê? Está na sua limitação, não tem nada na sua história que diga que você ia ser um boleiro de mão cheia, uma boleira de mão cheia, assim, no piscar de olhos. Então, isso hoje é uma impossibilidade para você. Você pode ir para a cozinha, você vai tentar, vai sair alguma coisa, mas dificilmente vai sair um grande bolo de aniversário, ou sei lá, uma comida muito gostosa que você possa querer preparar para o Natal, mas sem nenhuma habilidade, sem nenhuma intimidade com a cozinha. Mas vamos dizer que você, cara, no próximo ano eu não quero estar assim. Eu quero estar diferente, eu quero conseguir fazer o bolo de aniversário, eu quero contribuir com a ceia. Se você se projetar para isso e entrar num curso, se você começar a tomar ações de ir para a cozinha, tentar fazer pequenas coisas, isso que eu estou chamando de limitação hoje para você, no próximo ano seja possibilidade, entende? E aí aqui, claro que o bolo está simbolizando um monte de outras coisas que você poderia, né? Ah, eu quero correr uma maratona, só que a realidade hoje é que eu sou sedentário. O sedentarismo ali é uma limitação hoje, mas ele não é um carimbo para a sua vida inteira. Agora, sofrer por não correr a maratona vai ser um sofrimento que vai pressionar você, vai cobrar você excessivamente. Por quê? Como cobrar de uma pessoa que ela corra 42 quilômetros se a realidade dela hoje é não fazer uma caminhada de 100 metros? Entende? Então, é essa a reflexão do vídeo. É isso que eu quero trazer para você. Quando a gente entra nesse elemento da cobrança, da pressão, a gente precisa ter calma, por isso eu te pedi, espera aí, né? Respirar e tentar entender, na realidade, quais são minhas possibilidades, quais são minhas limitações hoje, entendendo que daqui a um tempo, dependendo das minhas decisões e ações, isso pode mudar, né? As limitações aparecerão, porque nós não somos onipotentes, né, oniscientes, onipresentes, então a gente tem uma limitação de espaço, a gente tem uma limitação de tempo, a gente tem uma limitação financeira, a gente tem uma limitação biológica, a gente tem um corpo de limitações, mas nós não somos só limitações, e nem somos só essas limitações também, né? Então a gente tem possibilidades, sim, a gente tem projetos, e a gente tem condições de agir em nome dessas possibilidades. O problema, o espera, é quando a gente começa a embaralhar tudo, né? A gente não se toca que algo é uma limitação e começa a sofrer como se fosse possível ter feito, e aí eu me culpo por não ter feito uma coisa que realmente eu não poderia fazer naquele momento. E às vezes, por outro lado, deixo esvair, deixo correr pelas mãos possibilidades que seriam reais, mas que eu não enxerguei, porque eu estava muito pressionado, muito intencionado, muito preocupado com aquilo que está me fazendo sofrer e que nem deveria. Ah, tá, e aí? E agora, né? Como é que eu ajusto magicamente essa lente? Não. Primeiro, a gente tem alguns passos a dar, alguns caminhos. Um deles, certamente, é você tentar se perceber melhor. A gente vive num mundo muito automático, a gente vive num mundo de muita correria. Então, a gente é muito facilmente roubado da gente mesmo. A gente é muito facilmente demandado a estar longe de nós mesmos. Então, ter um tempinho para parar, para respirar, até para anotar, né, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Parece simples,
né? E é simples. Mas às vezes a gente não vai fazendo, não vai fazendo, não vai fazendo, e as coisas vão pressionando, cobrando, e vai virando uma bola de neve. Quando a gente vê, a gente está com sensações ruins, sentimentos ruins, às vezes até com alguns sintomas, está completamente perdido com relação a isso. Então, esse primeiro passo de parar de alguma forma, de se perceber de alguma forma, aí tem vários, né? Tem várias possibilidades, o pessoal sugere exercício de respiração, tem possibilidade de meditação. Eu gosto muito da anotação, que eu sinto que faz muita diferença, assim, a gente trazer para o papel aquilo que está vindo, né? Às vezes ajuda a gente a se reconhecer muito mais do que a gente percebe. Mas são caminhos, como eu falei, no plural, né? Então, pode ser que, dependendo do momento que você está passando, escrever, respirar, meditar seja um começo, mas não possa resolver tudo, não te ajude nessa esse ajustar de lentes que eu estava comentando aqui, só com isso. Ajuda, mas não pode ser que não seja sozinho. E aí a gente precisa de um outro elemento importante, que é a rede de apoio. Quem você confia, quem você acha que poderia compartilhar o que você está passando. Você olha para os lados e você vê alguém com quem você poderia trocar uma ideia sobre como você está se sentindo, como você está pensando, o que está te chateando, o que está te cobrando. Seria muito importante. Ah, Thalene, eu olho para os lados e eu não vejo. Eu não confio nas pessoas, ou as pessoas que eu confio. As pessoas que eu confio, elas estão mais preocupadas do que eu, mais pressionadas do que eu, estão precisando da minha ajuda. Pode acontecer. A realidade, tem várias dessas coisas, né, que a gente acaba tendo que lidar. E aí, uma sugestão também é uma ajuda especializada, uma ajuda profissional, né? Você que acompanha aqui a Escola do Sentido sabe que nós somos psicólogos, né? A nossa equipe, eu, Matheus, nossos colaboradores também, Lisa, Linda, Paulo, Natan, né? A maioria e alguns formando, né, nessa profissão. Então, a gente opta, né, por esse caminho profissional porque a gente entende que o acompanhamento psicoterapêutico, né, esse acompanhamento com o psicólogo tem uma grande valia. E esse acompanhamento, esse cuidado, esse suporte, em momentos assim de cobrança, de pressão, de solidão, de sofrimento, de dificuldade, tem uma grande valia, né? A gente não seguiria nessa profissão se a gente percebesse, se a gente não constatasse que tem assim um ganho para as pessoas que acessam o serviço. É muito bonito, muito lindo a gente ver pessoas chegando de uma determinada forma, né, e saindo de uma forma diferente, de uma forma que elas estão se sentindo melhor, mais apropriadas de si mesmas. Então, é uma dica. Então, pense na possibilidade de pedir ajuda também de profissionais especializados, né? Pesquise, procure, busque referências. É muito importante que nesse processo você se sinta seguro, que você se sinta assim que você está sendo ouvido, que você está sendo acolhido e que você confie, né? Se sinta confiante para começar o processo. E até um detalhe importante, né? Porque eu acho bem interessante, assim, quem busca o serviço mesmo nesse período agora. Pode deixar para janeiro? Também, né? Mas para mim tem muito significado. A pessoa já percebeu que tem algumas sinalizações assim, de que ela está precisando de ajuda, de apoio, de acompanhamento especializado, e ela já vem, e ela já enuncia isso, e ela já engaja no processo, né? Isso, acho que para mim isso mostra assim a clareza, né, de como a pessoa está percebendo o que está ali acontecendo e que sim, nesse momento ela vai precisar de apoio, né, de acompanhamento, e as portas, né, do consultório, dos acompanhamentos estão abertas. Esses são alguns caminhos, né, que eu fui citando, não são os únicos, mas são os que eu poderia, digamos assim, que a experiência mostra que são muito, muito valiosos, né, mas certamente tem outras possibilidades que você pode pesquisar. E eu queria concluir o vídeo dizendo que essa ajuda, esse apoio, busca contribuir com esse ajuste de lente e tirar a estreiteza, né? Porque às vezes quando a gente está sofrendo muito, quando a gente está muito pressionado, é como se a gente só visse
um extrato muito estreito da realidade. E essas ajudas que eu fui mencionando, elas ajudam a gente a ampliar, a olhar com mais clareza, com mais nitidez, de perspectivas diferentes, o que nos ajuda muito nesse ajuste, para que a gente possa estar realmente conectado com o que nos acontece e ir lidando com o que realmente são coisas que a gente precisa lidar e se livrando de coisas que não são da nossa alçada, não eram para estar pressionando a gente, que não estão nas nossas possibilidades, mas que estão atualmente nos nossos limites. E eu concluo o vídeo dizendo aqui para você, né, você que já acompanha o nosso canal há um tempo, ou você que está chegando agora, que é muito comum as pessoas conversarem conosco, né, porque uma das definições que o Frank traz sobre o sentido da vida tem a ver com uma certa dose de tensão. E aí eu queria fechar esse vídeo evocando essa ideia. Quando o Frank ele fala sobre uma certa dose de tensão, tem a ver com os nossos desafios, com os nossos projetos que são realmente importantes que a gente tem. Que sim, a gente se engaje e se comprometa com eles, mesmo que isso signifique, sim, de vez em quando a gente ter essa pergunta, peraí, tenho que ver aqui o que, que eu fiz, que a gente precise se avaliar e se reavaliar, mas é importante entender que certa dose de tensão não são todas as tensões, que o problema da cobrança e da pressão que eu venho falando aqui no vídeo é esse. Às vezes a gente abraça todas as pressões, todas as tensões, as nossas, as dos outros, as que vieram diretamente da cobrança de outros, as que vieram indiretamente das redes sociais, e é essa clarificação, essa limpeza que a gente precisa fazer. Quais são as minhas tensões? Quais são os meus projetos? O que era possibilidade valiosa para mim? Como eu me engajei, eu me dediquei para desdobrar essa possibilidade, para ir por esse caminho ou não? E por outro lado, afastar tudo que, poxa, não era projeto meu, não era intenção minha, não tem por que estar aqui sofrendo e me debruçando sobre isso, né? Então, queria colocar isso também, lembrar essa noção. Certa dose de tensão é importante, sim. A gente vem falando aqui nos vídeos, inclusive a gente tem falado mais ultimamente aqui sobre o esporte, tanto aqui no YouTube como no nosso Instagram, que eu sugiro que você nos acompanhe por lá também. Mas é uma certa dose de tensão, e uma tensão que tem a ver com a sua experiência autêntica, né? Não todas as tensões, não quaisquer tensões, não as tensões que simplesmente jogaram sobre você, que vieram de alguma forma, que às vezes a gente está tão perdido que a gente não consegue identificar nem de onde é que veio. Então esse é o convite, né? Aqui no final desse vídeo eu queria convidar você a isso, a passar por esse processo de reflexão, a pensar nas possibilidades de caminhos para a gente ajustar essa lente aí, e que diante da pergunta do que você fez, né, a gente se depare de uma forma mais serena, entendendo que sim, temos as coisas que a gente poderia ter feito e não fez, e talvez a gente precise se responsabilizar por elas, em alguma medida, ver o que é possível fazer, como é possível redirecionar, que dedicação é preciso ter a partir de agora, mas, sobretudo, né, esse é um vídeo para convidar você a perceber, a compreender tudo aquilo que está pressionando, né, que tá cobrando além e que está fazendo mal, que está fazendo sofrer e que não deveria, né? Então, é um convite à reflexão, um convite também para compartilhar com vocês reflexões que tenham a ver aí com a nossa experiência, que está muito presente, né, que a gente está conversando muito sobre isso, é um tempo oportuno para esse tipo de reflexão e que a gente possa ter contribuído aqui no vídeo. Finalizo por completo, convidando você para compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, né, se interessam por essas reflexões sobre a vida, que também estão na busca, né, de pensar sobre esses temas que se nos apresentam, não é isso? E que a gente possa vivenciá-los da melhor forma possível, e que nesses desafios que às vezes momentos como esses, né, das cobranças, das pressões, das finalizações nos apresentam, a gente também possa encontrar caminhos de sentido. Para concluir realmente o vídeo, eu queria dizer para você que é um interessado em estudar logoterapia, que a fundamentação desse vídeo está principalmente em 3 temas que a gente tem vídeo aqui no canal. Autodistanciamento, total e principalmente liberdade da vontade,
e mais no finalzinho aqui do vídeo, sentido da vida, certo? E aí eu vou convidar você, né, que dê um passeio aqui pelo nosso canal. A gente tem vídeo sobre esses 3 temas que eu citei e que, como eu disse, são o fundamento desta nossa reflexão daqui desse vídeo. Um grande abraço e até no nosso próximo encontro.